Imagine o seguinte: um colosso dos céus custando milhões de dólares por unidade, mede mais de 50 metros com quase 300 toneladas, carregando um poder nuclear e balístico de até 45 toneladas e podendo atravessar continentes num piscar de olhos. Seu apelido? O Cisne Branco. Seu nome oficial? TU-160. Mas aqui está o conflito. Como um bombardeiro projetado ainda na Guerra Fria, na União Soviética dos anos 70, pode até hoje desafiar os caças mais modernos e caros do Ocidente, como um F-35 Lightning II. Como um gigante de metal com quase meio século de história, continua sendo, em 2025, o bombardeiro estratégico mais rápido do mundo. O que torna essa aeronave tão especial? Porque ela ainda é o maior trunfo estratégico da Rússia. Como ele consegue escapar até mesmo da interceptação dos caças mais avançados do planeta? Como ele voltou a voar e se modernizar após quase ter sido esquecido no colapso soviético? E onde exatamente esse fantasma branco projeta sua sombra de medo e respeito? O TU-160 não é apenas um avião, ele é uma arma de dissuasão, um símbolo político, uma fortaleza voadora, uma lenda que sobreviveu à queda do seu império e voltou ainda mais ameaçador. O mundo mudou, mas o TU-160 ainda voa. E a questão agora é: onde exatamente esse fantasma branco intimidará inimigos nas próximas guerras? O Cisne Branco, TU-160. A razão. Década de 70. O mundo estava dividido em dois blocos. De um lado, a União Soviética tentava manter sua influência sobre o leste europeu, reprimindo dissidências internas e sustentando regimes aliados. Do outro lado, os Estados Unidos, expandindo sua presença militar global, fortalecendo alianças pela OTAN e tentando manter sua supremacia tecnológica no campo da aviação estratégica. No domínio aéreo, os americanos já operavam o veterano B-52 Stratofortress, uma plataforma confiável de longo alcance. No entanto, buscavam um avanço tecnológico, e foi assim que nasceu o B-1A Lancer, um bombardeiro supersônico de penetração profunda, projetado para voar a baixa altitude, evitar radares e lançar ogivas nucleares com precisão. Era uma resposta direta à doutrina soviética de defesa em camadas, baseado em caças interceptadores e mísseis antiaéreos. A revelação do B-1A deixou Moscou em alerta. Eu já te explico mais. Seus bombardeiros estratégicos ativos, como o Tu-95 Bear, eram robustos, mais barulhentos e subsônicos, facilmente rastreáveis. O Tu-22M Backfire ainda estava em desenvolvimento e não possuía o alcance nem a capacidade de carga ideal para confrontar diretamente o avanço americano. Diante dessa ameaça, a liderança soviética reconheceu uma necessidade urgente: projetar um bombardeiro que não apenas rivalizasse com o B-1, mas que o superasse em todos os aspectos: velocidade, alcance, capacidade de armamento e presença estratégica. Uma aeronave que unisse tecnologia de ponta e destruição, tudo para se tornar um símbolo da continuidade do poder soviético nos céus. Foi assim que nasceu a ideia do Tu-160, um avião envolto em segredo desde o início, projetado para cruzar continentes e desaparecer no horizonte antes que os alarmes sequer fossem acionados. Uma promessa que iria virar um bombardeiro que teria que ser uma ameaça ao mundo. A União Soviética sabia que não bastava manter o equilíbrio nuclear em números, mas era preciso também projetar poder para bater de frente com o rival. O surgimento do B-1A Lancer não era apenas um avanço técnico americano, era uma declaração política. O Lancer, desenvolvido pela Rockwell, foi concebido como sucessor do B-52 Stratofortress. Com asas de geometria variável, era capaz de voar em longas distâncias de forma econômica e, ao mesmo tempo, atingir velocidades supersônicas para escapar de interceptações. Originalmente, o B-1A podia chegar a Mach 2,
levando um arsenal nuclear capaz de atingir o coração do território soviético. Nos anos 80, o projeto evoluiu para o B-1B, com foco em alcance e carga útil. Embora sua velocidade máxima tenha sido reduzida para Mach 1.2, ele ganhou maior capacidade de penetração em baixas altitudes, tornando-se praticamente invisível aos radares da época. Com até 34 toneladas de armamentos, entre bombas convencionais e mísseis de cruzeiro, consolidou-se como um dos bombardeiros mais poderosos já construídos. O surgimento do Lancer foi mais do que um salto tecnológico, foi um choque estratégico. Para os soviéticos, ele representava a materialização de uma ameaça existencial e real. A doutrina militar da União Soviética, baseada em profundidade estratégica, confiava na vasta extensão territorial como uma barreira natural. Mas, com o B-1 capaz de atravessar esse espaço a velocidades supersônicas e voando em altitudes extremamente baixas, essa vantagem começava a ruir e era preciso agir. Se os Estados Unidos podiam lançar um ataque surpresa com mísseis de cruzeiro lançados de bombardeiros indetectáveis, toda a estrutura de retaliação soviética corria risco. E isso, para o Kremlin, era inadmissível. Internamente, a União Soviética enfrentava dificuldades econômicas crescentes, mas mantinha um investimento irrestrito em projetos estratégicos. O Kremlin compreendia que a percepção de força era tão importante quanto a força real. O projeto de um novo bombardeiro estratégico tornou-se prioridade máxima. Foi nesse contexto que a Tupolev, tradicional Bureau de Design de bombardeiros, recebeu a ordem para criar uma aeronave sem concessões. A tarefa não era apenas criar um avião rápido ou letal, era criar algo que colocasse em xeque a confiança do Ocidente. Um avião que servisse tanto como vetor de ataque quanto como ferramenta de propaganda. Algo que, ao decolar, fizesse os radares da OTAN repensarem seus planos de contingência. A missão era clara: desenvolver um bombardeiro capaz de alcançar qualquer ponto do planeta com carga suficiente para destruir centros estratégicos e com velocidade para escapar antes que os inimigos reagissem. A urgência não vinha apenas da rivalidade tecnológica, mas da necessidade simbólica de demonstrar que a União Soviética ainda era capaz de imaginar e construir o impossível. O projeto. Com sinal verde, os engenheiros da Tupolev mergulharam na tarefa de criar um bombardeiro mais avançado que a União Soviética já ousara imaginar. O projeto, conhecido internamente como Product 70, passou por dezenas de revisões até atingir um conceito que parecia ter saído da ficção científica. Um bombardeiro pesado, de geometria variável, com velocidade supersônica sustentada e alcance intercontinental. A base da aeronave seria um corpo esguio e aerodinâmica refinada, com asas que poderiam se ajustar em pleno voo. Em velocidades mais baixas, as asas abertas proporcionariam maior sustentação e estabilidade para decolagens e voos de cruzeiro. Já em velocidades supersônicas, as asas se retraíam, formando um perfil fino e agressivo, como lâminas prestes a cortar o céu. O motor seria outro diferencial. Optou-se pelo Kuznetsov NK321, um dos motores turbofans mais potentes já instalados em uma aeronave militar. Com pós-combustores ativos, cada um dos 4 motores era capaz de gerar 25.000 kg de empuxo. Juntos, levavam o Tu-160 a superar Mach 2, cerca de 2.200 km por hora, com autonomia de 14.000 km sem reabastecimento. Para comparação, esse alcance permitia decolar de Saratov, cruzar o Atlântico, lançar mísseis sobre a costa leste dos Estados Unidos e retornar sem tocar solo estrangeiro. Na cabine, 4 tripulantes, piloto, copiloto, navegador e operador de armas, todos sentados lado a lado em cápsulas reforçadas com blindagem. O cockpit, inicialmente analógico, era repleto de instrumentos, redundâncias, uma exigência para voos de mais de 10 horas sob condições extremas. A carga útil era igualmente impressionante, até 45 toneladas de armamentos. Entre eles, o Tu-160 foi projetado para transportar mísseis de cruzeiro KH-55 com ogivas nucleares e, posteriormente, KH-101 e KH-102,
com guiagem de precisão e alcance de até 5.500 km. Os mísseis ficavam armazenados em 2 compartimentos rotativos internos, mantendo a fuselagem limpa e mais difícil de se detectar por radares. Do ponto de vista estrutural, o Tu-160 era um colosso da engenharia. Mais de 54 metros de comprimento, 60 metros de envergadura com asas abertas e peso máximo de decolagem de 275 toneladas. A construção utilizava ligas de titânio, alumínio de última geração, com seções específicas revestidas para reduzir a assinatura térmica e radar. O investimento no projeto foi gigante. Estima-se que, em valores da época, cada unidade custava entre 250 e 300 milhões de dólares, um custo comparável ao do programa espacial soviético. Nada era barato, nada era simples, mas cada parafuso e cada solda tinha um propósito: dar vida a algo que o mundo jamais esqueceria e estava prestes a se tornar realidade. Em 18 de dezembro de 1981, a espera chegou ao fim. O primeiro protótipo do Tu-160 alcançou o voo pela base de Zhukovsk, quebrando o silêncio de forma solene. O céu soviético, acostumado ao som grave dos Tu-95, agora ouvia um rugido diferente, mais limpo, mais feroz, mais controlado. O cisne branco havia levantado o voo. Nos anos seguintes, os voos de teste se intensificaram. A aeronave mostrou-se estável em todas as fases de voo, com desempenho acima do esperado em alta velocidade, alcance e capacidade de manobra para seu porte. A Força Aérea Soviética estava impressionada e aliviada. Pela primeira vez tinham em mãos um bombardeiro capaz de rivalizar com o que os americanos chamavam de invulnerável. O Tu-160 não era apenas rápido, ele era assustadoramente silencioso em seu modo de operação. Mesmo viajando em velocidades supersônicas, sua assinatura radar era surpreendentemente baixa para um avião do seu tamanho. A forma da fuselagem, aliada à ausência de armamentos externos, dificultava a detectação por estações de radar convencionais. Nas missões simuladas, ele mostrava sua vocação real: voar em altitudes elevadas, cruzar fronteiras aéreas inimigas sem ser percebido e lançar mísseis de cruzeiro a centenas, até milhares de quilômetros do alvo. Era um vetor de ataque à distância, pensado para o cenário que o mundo entrasse em colapso nuclear em questão de minutos. No final dos anos 80, os primeiros Tu-160 começaram a ser oficialmente incorporados ao arsenal soviético, sob a designação de Produtos Estratégicos de Resposta Imediata. As bases em Angels, no sudoeste da Rússia, tornaram-se o lar principal dessas aeronaves. Cada uma delas era tratada como uma peça de ouro estratégico, mantido sob vigilância constante, com pilotos treinados exaustivamente e voos cuidadosamente monitorados. Os caças da OTAN, ao perceberem sua presença no radar, o que raramente acontecia, eram imediatamente despachados para interceptação. Muitas vezes, nada encontravam. Era como se o cisne branco escolhesse quando queria ser visto e quando preferia simplesmente sumir. Nos bastidores, circulavam relatos de pilotos soviéticos orgulhosos de pilotá-lo, mas também conscientes da responsabilidade que carregavam. Eles sabiam que estavam no comando da aeronave que simbolizava o último recurso, o último movimento antes da escuridão total. O cisne branco não era apenas uma resposta ao B-1. Ele havia se tornado algo diferente, um símbolo de alcance, de precisão e de dissuasão total. E por isso, começava a entrar para o imaginário dos militares do mundo todo, como um fantasma branco, real demais para ser ignorado, letal demais para ser provocado. Mas a glória do Tu-160 mal havia começado quando o impensável aconteceu. O resultado. Em 1991, a União Soviética desmoronou. O império que havia investido bilhões em sua construção, que sonhava com hegemonia global e criava máquinas voadoras como instrumentos de dissuasão, simplesmente deixou de existir. O projeto do Cisne Branco, antes símbolo de supremacia, passou a ser um fardo pesado demais para um país recém-nascido e mergulhado em crise.
a produção antes acelerada foi interrompida abruptamente. Dos mais de 100 exemplares inicialmente planejados, apenas 36 chegaram a ser construídos, muitos deles em fase de protótipo ou ainda incompletos. A base de produção em Kazan desacelerou até parar e vários aviões já montados ficaram sem destino. E pior, parte da frota operacional foi herdado pela Ucrânia, que passou a controlar 19 unidades do Tu-160. Sem recursos para mantê-los e pressionado por acordos internacionais, Kiev acabou desmontando a maioria deles. Outros foram enviados de volta à Rússia anos depois, como parte de acordos bilaterais. O Tu-160, que deveria ser o ápice da engenharia militar soviética, tornou-se um símbolo amargo daquilo que poderia ter sido. Os poucos exemplares operacionais passaram anos sem receber modernizações substanciais. As missões se tornaram esporádicas, quase simbólicas. O gigante alado sobreviveu, mas como um vestígio de um império que já não existia mais. O preço pago pela lenda foi alto, não em combate, mas no abandono, na negligência e também no esquecimento forçado. E mesmo assim, o Cisne Branco resistiu. Em silêncio, aguardava. Sabia que seu tempo ainda viria e cada vez que um deles decolava, provocava a reação imediata da OTAN. Em 2017, uma história quase mitológica entre pilotos ganhou força sobre o mar do Japão. 2 F-35, os caças mais modernos e caros dos Estados Unidos, receberam ordens de interceptar um Tu-160 que sobrevoava águas internacionais. Para os americanos, tratava-se de uma missão de rotina, uma simples escolta de vigilância, mas não foi. O F-35 Lightning II, conhecido como Lightning II, é o segundo caça de quinta geração mais avançado já produzido no Ocidente. Furtivo, multitask e repleto de sensores integrados. Ele foi projetado para ser praticamente invisível aos radares, atuando em missões de superioridade aérea, ataque ao solo e reconhecimento. Atinge velocidade máxima de Mach 1.6 e, embora não seja o avião mais rápido, compensa em tecnologia, eletrônica embarcada e integração com sistemas de defesa aliados. E foi justamente contra essa máquina, símbolo da tecnologia de ponta ocidental, que o Cisne Branco mostrou sua verdadeira força. Com um simples comando, as asas do Tu-160 se retraíram. Os 4 motores NK321 liberaram toda a sua potência e em segundos o avião de quase 200 toneladas acelerou até desaparecer no horizonte. Os F-35 tentaram acompanhar, mas logo perceberam a limitação de seus próprios sistemas. O 160 mantinha a velocidade próxima a Mach 2 por mais de 45 minutos, enquanto os caças americanos, apesar de ágeis e furtivos, só conseguiam sustentar aquela performance por poucos instantes antes de esgotar combustível. Esse episódio mostrou que, mesmo após décadas de abandono, o Tu-160 ainda carregava algo maior que números ou estatísticas. Ele não era apenas uma máquina da Guerra Fria. Era um lembrete incômodo. O passado ainda voava. E quando o Cisne Branco cruzava os céus, até mesmo a aeronave mais avançada do Ocidente tinha que admitir os seus limites. Ele não era apenas uma máquina pesada da era soviética, era um lembrete incômodo de que certas armas nunca perdem sua relevância. E não foi a única vez que o Cisne Branco expôs essa realidade. Um pouco antes, em 2007, 2 exemplares cruzaram o Atlântico Norte e foram interceptados por caças britânicos e noruegueses, reacendendo memórias da Guerra Fria. No ano seguinte, em 2008, Moscou enviou 2 Tu-160 até a Venezuela em uma demonstração de alcance global que surpreendeu até analistas ocidentais. Foram mais de 10 mil milhas percorridas, provando que a Rússia ainda tinha ferramenta estratégica para projetar poder em qualquer canto do planeta. Para os pilotos da OTAN, acompanhar um Tu-160 significava mais do que monitorar um intruso. Era confrontar uma aeronave que parecia desafiar a lógica. Imensa, elegante, veloz e letal. Sua raridade só aumentava o mito. Não havia centenas deles no ar, como os B-52 americanos.
Havia poucos, mas cada unidade carregava um peso simbólico desproporcional. Naquele encontro de 2017, quando os F-35 tiveram que recuar diante de sua velocidade e alcance, ficou evidente que a Guerra Fria podia até ter terminado, mas o Cisne Branco, como um fantasma de outro tempo, ainda voava. Nos anos 90, muitos acreditaram que o Tu-160 estava condenado a se tornar apenas uma peça de museu, uma relíquia de uma União Soviética que já não existia. Mas a Rússia tinha outros planos. O Cisne Branco não seria esquecido, ele seria renascido. O processo começou de forma lenta, ainda nos anos 2000, com a atualização de alguns exemplares para o padrão Tu-160M. Foram instalados novos sistemas de navegação, aviônicos digitais, comunicação criptografada e armamentos mais modernos. Era uma tentativa de dar sobrevida a um projeto que, apesar de envelhecido, ainda possuía características únicas que nenhum outro país conseguia reproduzir. Mas foi apenas em 2015 que o salto definitivo aconteceu. Vladimir Putin assinou a ordem para reativar a linha de produção em Kazan e lançar o programa Tu-160M2. O objetivo era ambicioso: construir pelo menos 50 novas unidades e modernizar as 16 já existentes. Para um país pressionado por sanções e limitações econômicas, era quase um desafio impossível. Mas Moscou queria deixar claro que ainda dominava a arte do bombardeiro estratégico. O novo modelo recebeu motores NK-3202, mais eficientes e com vida útil ampliada, capazes de aumentar o alcance em até 1000 km. Seu radar foi atualizado para detectar alvos de baixa assinatura, inclusive aeronaves furtivas. Revestimentos especiais foram aplicados em pontos críticos da fuselagem, reduzindo a reflexão ao radar inimigo. Além disso, sistemas de guerra eletrônica e comunicação de última geração transformaram o gigante em um centro de comando aéreo. Mas talvez a mudança mais simbólica tenha sido no armamento. O Tu-160M2 não se limitava mais a carregar mísseis de cruzeiro nucleares. Ele podia lançar também versões de precisão convencional, como o KH-101, além de novas armas hipersônicas em desenvolvimento. Havia até rumores de que poderia transportar mísseis ar-ar de longo alcance R-37M, tornando-se capaz de caçar caças inimigos e abater aviões de apoio muito antes que se aproximassem. Esse renascimento não passou despercebido. Em fevereiro de 2024, Putin fez questão de voar pessoalmente em um Tu-160 modernizado, em um gesto simbólico que ecoou pelo mundo. Era mais que uma demonstração de poder, era uma mensagem clara de que a Rússia ainda sabia ressuscitar seus fantasmas. Hoje, o Tu-160M2 representa mais que um bombardeiro. É uma fortaleza voadora capaz de atacar, resistir e se impor no campo de batalha moderno. Passou de um eco do passado para uma ponte entre duas eras, o passado soviético e o futuro da aviação estratégica russa. Esse é o verdadeiro legado do Cisne Branco, um avião que nasceu para ser resposta, sobreviveu ao colapso do seu império e ressurgiu décadas depois como uma lembrança incômoda de que certas lendas nunca morrem. Em 2025, o Tu-160 ainda ostenta o título de bombardeiro mais rápido em operação no mundo. Nenhum outro avião em serviço ativo combina tamanho, carga útil, alcance e velocidade em uma única plataforma. Por isso, continua sendo peça-chave na doutrina russa de projeção global de poder. Mas o tempo não para. O futuro da aviação estratégica russa já tem nome: PAK-DA. Esse novo bombardeiro furtivo de próxima geração está sendo projetado para, no longo prazo, substituir o Tu-160, o Tu-95 e o Tu-22M3. Diferente do Cisne Branco, que aposta em velocidade e potência bruta, o PAK-DA adota o conceito de asa voadora stealth, com perfil subsônico e foco em baixa detectação. Ele promete um alcance de até 12.000 km, autonomia de voo de 30 horas e capacidade de transportar cerca de 30 toneladas de armamentos, incluindo mísseis nucleares e hipersônicos. Originalmente previsto para entrar em operação por volta de 2027, o PAK-DA já enfrenta atrasos significativos. Analistas acreditam que sua chegada ao serviço ativo só deve ocorrer em 2030, ou até mais tarde,
devido a dificuldades técnicas e financeiras. Mas enquanto isso, o Cisne Branco ainda rivaliza e domina os céus. Mas vale lembrar que a corrida armamentista nunca parou. E só existe o Cisne, pois do outro lado da moeda, um colosso americano deu as caras também. O B-2 Spirit, o avião de 2 bilhões, que se um dia você ver, fique tranquilo, você não é o alvo. Te conto mais dele em 5 segundos nesse próximo vídeo.